Ah, o firmamento! Este poderoso oceano celeste que guarda maravilhas celestiais e joias raras além da nossa imaginação. Ali está a misteriosa constelação de Touro. É onde reside um magnífico aglomerado de estrelas que vem fascinando povos de todas as partes do mundo. Eles foram chamados de Pleiades. Para os antigos egípcios, olhar para as Pleiades era como observar seus deuses por um espelho. De tão importante, tanto os gregos quanto os romanos adicionaram as Pleiades em suas mitologias e lendas. Para as tribos indígenas das Américas, era a mais pura imagem de seus ancestrais e guias espirituais. As culturas asiáticas e escandinavas também elaboraram histórias e tradições em torno dessas estrelas brilhantes, que parecem se mover harmoniosamente pelo vasto oceano noturno. Hoje, no século XXI, pós-pandemia, as Pleiades influenciam os nossos astrônomos e cientistas modernos. Mas por que não outras constelações? O que há de tão especial? É possível que encontremos respostas às perguntas que fizemos ao longo da vida? Como? Onde estivemos, viemos ou até para onde vamos? Em 1977, na Inglaterra, ocorreu um estranho evento que mudaria nossa percepção entre o que seja imaginação e realidade. Homens e mulheres foram pegos de surpresa com um misterioso áudio que invadiu as TVs dos lares das famílias inglesas. O fenômeno que interrompeu a transmissão foi seguido por uma mensagem enigmática de uma criatura que claramente não era humana. Pelo menos não um ser humano como conhecemos, mas algo vindo de fora do nosso mundo. The Rhodesian nationalist leader, Bishop Abel Muzorewa, has accepted Mr. Smith's offer to negotiate an internal settlement based on one man, one vote. But, he says, there are conditions. These include stopping the execution of all captured prisoners of war. In Australia, Mr. Gary Baggett's criminals are still the right decision. It's now playing as This is the voice of the law, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights and experiments. We speak to you now to select as we have done to your brothers and sisters over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disasters threatens your world and the beings on other worlds around you. This is an ongoing share and great awakening as the planet passes into a new age of progress. The new age will be a time of great peace and liberation in our race, but only your rulers are made general and be still now and listen, for your chance may not come again. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the glowing new age to you. You are free to accept the Many go as wide as this. Then they run out. Here now, the voice of Rimon, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. Be aware also that there are many false prophets and guides at present operating on you. They will suck your energy from you, the energy or money in overtaking evil ends.
giving you this trust in return. But fortify yourself, protect you from this. You must not be sensitive to voice things that can tell what you think. We understand that viewers in some parts of the region are receiving a breakthrough in sound. We're sorry about this and we're doing our best to rectify the fault. Durante a transmissão, uma agência governamental do Reino Unido até tentou bloquear o sinal, mas não tiveram sucesso. Com isso, milhares de pessoas inundaram de ligações para a TV e para a polícia. Ao final da transmissão, que durou cerca de 6 minutos, as autoridades emitiram 3 comunicados se desculpando pelo incidente. Diante de uma comunidade alarmada, rapidamente especialistas foram recrutados para tentar encontrar uma explicação razoável, mas surgiram mais perguntas que respostas. Como a transmissão foi hackeada e por quem? Poderia ter sido algum tipo de brincadeira elaborada? Ou realmente pode ter sido uma mensagem de um misterioso comando galáctico enviado para alertar sobre um possível desastre que ameaça seu mundo? E se for o último, o que exatamente esse comando galáctico quis dizer com que faremos tudo o que pudermos para ajudá-los? A noite de 16 de março de 1967 não foi diferente de muitas outras. Naquela época do ano, o estado de Montana, Estados Unidos, estava frio e claro, graças a alguns centímetros de neve que cobriam o chão. É onde estava localizada a remota base da Força Aérea de Malmstrom, onde são guardados os mísseis nucleares americanos. Lá, um dos pilotos que observava o céu, aguardando as horas do serviço passarem, de repente viu uma luz muito curiosa. Essa luz era diferente de todas as outras porque estava acima dele e zigue-zagueava para frente e para trás. A princípio julgou ser natural, até surgir outra luz, maior e mais próxima. Seguindo os protocolos, ele ligou para a estação de controle que estava a cerca de 18 metros de profundidade. Quem atendeu foi o tenente Robert Salas, que após informado sobre as luzes não acreditou, ignorou e em seguida o orientou que retornasse a ligação somente se as tais luzes se aproximassem dele. E no fim, desligou o telefone. Minutos depois, o telefone tocou e novamente era o piloto. Porém, desta vez o aviador estava em pânico e gritava: "Há um pairando do lado no portão da frente." O que?" Salas contestou. "Um OVNI. Eu realmente não posso descrevê-lo. Está brilhando em vermelho." Gritou o piloto. Frente ao desespero do homem, o tenente Salas correu para acordar seu comandante, o tenente Fred Meinwald. Contudo, enquanto informava seu superior sobre a situação bizarra e incomum, de repente o alarme soou e as salas da estação subterrânea foram tomadas por luzes. Simultaneamente, como num passe de mágica, os marcadores dos mísseis nucleares mudaram de status para o estado de não funcionamento. E foi um após o outro, os mísseis tornaram-se impossíveis de serem lançados. Ou seja, era como se alguém ou alguma coisa tivesse apertado o botão de desligar. Uma equipe de segurança foi enviada para descobrir o ocorrido, mas ao chegarem à superfície, se depararam com um objeto vermelho brilhante em forma oval que acelerou no céu noturno e em seguida desapareceu. Misteriosamente, os mísseis permaneceram inativos durante todo o dia e, após verificados, não apresentaram sinais de danos físicos ou qualquer tipo de falha. Como era de se esperar, esse evento deixou toda a Força Aérea perplexa, chocada e ao mesmo tempo intrigada, mas o pior de tudo, incapaz de fornecer uma teoria razoável para tamanha bizarrice. O único que parecia ter uma explicação era Robert Salas, porém ele decidiu permanecer em silêncio, revelando muitos anos depois. "Acho que foi simplesmente um show", disse Salas durante a entrevista à CNN em 2010. "Eles queriam parar nossas armas nucleares e apenas nos enviaram a mensagem." "Mas que mensagem?"
Minha interpretação é que a mensagem é para se livrar deles, porque isso significará nossa destruição. Mas o mais interessante sobre essa história é que ela não é tão única. 3 anos antes, em 1964, Robert Jacobs, outro tenente da Força Aérea, relatou ter visto um estranho OVNI disparando feixes de luz contra um míssil nuclear em teste, perto de Big Sur, Califórnia. Estávamos testando para ver se poderíamos lançar uma ogiva nuclear em órbita. Em seu depoimento em 2021, no National Press Club em Washington, D.C., Jacobs explicou: quando o míssil sendo testado disparou para a estratosfera, surgiu uma nave em forma de disco e passou a persegui-lo. Ele viajava mais de 13 mil quilômetros por hora. De repente, a nave disparou 4 feixes de luz no míssil e a ogiva caiu do espaço. Definitivamente é difícil conceber esses tipos de história como frutos de conspirações ou paranoias. Nos anos 70, o jornal The Washington Post, citando documentos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, relatou que uma série de locais de lançamento de mísseis nucleares supersensíveis e bases de bombardeiros foram visitados por objetos não identificados, voando baixo e indescritíveis. Mas isso não é nada. Se investigarmos a fundo, vamos mais longe. Na década de 40, durante o desenvolvimento da bomba atômica pelos Estados Unidos, muitos foram os relatos sobre a presença de OVNIs sobrevoando o estado de Washington. O curioso é que se trata exatamente do local onde o plutônio estava sendo produzido para o Projeto Manhattan. Conforme os documentos do Departamento de Energia, em mais de uma ocasião, uma bola de fogo brilhante foi vista no céu. Quando foi perseguida por jatos da Força Aérea, ela simplesmente se afastou rápido demais para ser perseguida. Em Los Alamos, Novo México, onde aconteciam os primeiros testes com as bombas atômicas, novos documentos do Departamento de Energia registraram, de novo, vários avistamentos de uma bola de fogo verde no céu. Lembremos do incidente em Roswell. Na época, Roswell abrigava o grupo de bombardeio da Força Aérea dos Estados Unidos. O esquadrão lançou bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Aparentemente, de forma repetida, deve existir uma estranha conexão entre os OVNIs e as armas nucleares. Essa possível ligação se tornou o trabalho de uma vida inteira do jornalista George Knapp. Durante 3 décadas, ele usou da Lei de Liberdade de Informação para examinar documentos do Departamento de Defesa e de Energia dos Estados Unidos. Ele registrou e compilou incidentes que aparecem década após década, quase que formando um padrão. Nas instalações onde estávamos projetando e construindo armas nucleares, nos locais onde estávamos processando combustível, nas instalações onde estávamos testando as armas, nas bases onde implantamos essas armas, nos navios, nos submarinos nucleares, todos esses lugares, as pessoas que trabalham lá viram essas coisas. A relação entre os OVNIs e as capacidades nucleares dos Estados Unidos é algo reconhecido nos mais altos níveis de governo. Considere Harry Hyde, o recém-aposentado e ex-líder da maioria do Senado de Nevada, que por 30 anos foi uma das pessoas mais poderosas dos Estados Unidos. Durante uma entrevista em 2019, ele afirmou: as ocorrências de pessoas vendo objetos voadores não identificados não são uma dúzia de pessoas aqui, uma dúzia de pessoas ali. Milhares de pessoas já viram isso. E, de vez em quando, muitas centenas de pessoas viram a mesma coisa ao mesmo tempo. Temos ocorrências que não são contestadas em algumas de nossas bases de mísseis, onde toda a base foi fechada. Aparentemente, se eles tivessem sido solicitados a disparar um míssil, não poderiam. Ninguém sabe como eles fizeram isso. Temos navios que as comunicações faliram com essas coisas na água. Então isso não é algo que apenas alguns malucos estão tentando fazer um grande negócio. Isso é algo em que nós, como país, devemos estar envolvidos. Em 2007, já líder do Senado, ele pressionou o governo para injetar milhões de dólares para o financiamento do que ficou conhecido como Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais.
Era uma ação dentro do Departamento de Defesa para investigar o que hoje passou a ser chamado de fenômeno aéreo anômalo ou inexplicável. Desde o início, o coordenador do programa foi Luiz Elizondo, um ex-agente especial de contra-inteligência do Exército dos Estados Unidos. E em 2021, Elizondo disse à imprensa: parece haver uma congruência muito distinta entre o UAP, atividade de UAP associada à nossa tecnologia nuclear, seja a propulsão ou sistemas de armas ou outros enfeites. E isso é preocupante até o ponto em que realmente tivemos algumas de nossas capacidades nucleares desativadas por essas coisas. Mas ao ser questionado por um repórter que queria saber como as armas nucleares americanas foram desativadas por algo que não podia ser explicado, Elizondo respondeu: absolutamente. Existem evidências que corroboram a noção de que os UAPs têm um interesse ativo em nossa tecnologia nuclear e, no passado, interferiram em algumas de nossas capacidades nucleares. Isso é um fato. Além disso, essas mesmas observações foram vistas no exterior e em outros países. Eles também tiveram os mesmos incidentes. Então isso nos diz que esta é uma questão global. Mas, se já é algo certo até nos níveis mais altos do poder americano, os OVNIs tiveram um interesse ativo nas capacidades nucleares do país, será que isso também é verdade em outros países? E se for assim, estamos falando de uma questão global? Durante a Guerra Fria, as forças aéreas americanas e britânicas operaram em conjunto com várias bases no Reino Unido, exatamente as que guardavam armas nucleares apontadas diretamente para a União Soviética. Misteriosamente, no final de dezembro de 1980, na mesma noite, aconteceram incidentes enigmáticos exatamente nessas bases. O último ficou conhecido como Roswell da Grã-Bretanha. Na base da RAF em Suffolk, Ivan Baker, controlador do tráfego aéreo da noite, relatou algo inacreditável no céu. Nós olhamos para o escopo do radar e vimos algo diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Estava se movendo a Mach 5, 6, 7 ou 8, mais rápido do que qualquer coisa além de possivelmente um míssil. Quando Barker ergueu os olhos do radar para vê-lo diretamente de sua torre de observação, a nave se aproximou. Ele descreveu como um helicóptero pairando, mas não fazia movimentos para cima e para baixo. Este estava parado. Estava entre cerca de 1.500 e 2.000 pés de altura. A coisa tinha pelo menos um quarteirão de diâmetro. Tinha a forma de uma bola de basquete gigante com vigias ao redor do centro e luzes emanando para fora. Fiquei chocado. Não havia nada aerodinâmico nisso. As bolas de basquete não voam. Ao mesmo tempo, a apenas alguns quilômetros de distância, na base de Old Bridge, uma equipe de segurança liderada pelo coronel Charles Holt relatou ter visto uma pequena nave de formato triangular próxima à floresta de Henderson. Aproximadamente 3 metros de lado, de aparência metálica escura, com marcas estranhas. Parecia estar piscando e estava derramando metal derretido e movendo-se silenciosamente entre as árvores. Em um ponto, ele realmente se aproximou de nós. Então, ele desapareceu rapidamente e silenciosamente em alta velocidade. Mas o que poderia ser? Holt foi perguntado. Não tenho ideia do que vimos naquela noite, mas sei que estava sob controle inteligente. Minha teoria é que era de outra dimensão ou extraterrestre. Curiosamente, da mesma forma que no incidente em Montana, quando os OVNIs foram vistos em 2 locais, as armas nucleares em cada base, de repente, inexplicavelmente, ficaram inoperantes. Esses incidentes mostram a real conexão entre os OVNIs e as capacidades nucleares, e que é, de fato, uma questão global, como sugeriu Luiz Elizondo. Ou talvez seja algo além, algo bem mais profundo que tudo isso. No início dos anos 50, a cultura UFO evidentemente não existia em escala global como hoje.
Se alguém relatasse um suposto encontro com alienígenas, eles não teriam outras histórias para se basear. Curiosamente, é isso que torna a invasão da transmissão na Inglaterra tão intrigante. Embarrassing at the time, and people they possibly thought, oh, she's a nutter, but you know, who cares? This is something that happened to me, and I'm a practically minded person, and that's it. Muito embora a história seja excepcional, a senhora Rustenberg não conta de forma dramática ou faz qualquer performance. Pelo contrário, ela é comedida e absoluta. Sua linguagem corporal é de alguém que não tem nada a esconder ou a ganhar com a mentira. Mas o relevante aqui não é isso, mas o local onde sua história aconteceu. Poucos anos antes de seu suposto encontro, Staffordshire foi o local do maior acidente militar já registrado. O dia 27 de novembro de 1944 será para sempre conhecido por seus moradores como o dia em que o mundo explodiu. Naquele dia, mais de 4.000 toneladas de bombas, cartuchos e munições de rifle armazenados em uma instalação subterrânea da RAF foram acidentalmente incendiados. O resultado foi a maior explosão não nuclear da história da humanidade. Sob uma nuvem de cogumelos a milhares de metros de altura, a paisagem em volta foi destruída, fazendas e um reservatório completamente dilacerados. Os campos estavam cheios de carcaças de gado e de peixes mutilados, enquanto muitas pessoas morriam. No local da explosão estava uma cratera fumegante de 90 metros de profundidade por 400 metros de diâmetro, o que hoje conhecemos como cratera Hanbury. Para piorar as coisas, embora a explosão tenha sido imensa, não atingiu todo o estoque subterrâneo de armas, ou seja, nem todas as bombas explodiram. Era muito perigoso tentar recuperar os explosivos não detonados. O solo estava instável e a ameaça de outra explosão era alta, o que forçou o governo a deixar o esconderijo volátil no subsolo. Mas será que isso dá credibilidade à história da senhora Rustenberg diante de seu encontro com alienígenas? Considerando a conexão entre OVNIs e armas nucleares seja consenso nos níveis mais altos do poder americano, é possível que o OVNI visto pela senhora Rustenberg estava lá apenas para verificar a verdadeira bomba-relógio sob seus pés, como se o OVNI estivesse cuidando de nós? Contudo, essa ideia pode ser ampliada para além das fronteiras do Ocidente e além de armas simplesmente perigosas. O dia 26 de abril de 1986 será lembrado para sempre como um dia sombrio na história humana. Naquele dia, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, derreteu, espalhando radiação, contaminando toda a União Soviética e Europa, no que veio a se tornar um dos maiores desastres nucleares da história da humanidade. Naquela noite, quando o reator estava derretendo, os funcionários da usina relataram que viram algo incrível pairando no céu sobre o reator 4. Essas foram as palavras de um desses funcionários. Vimos uma bola de fogo e ela estava voando lentamente no céu. Acho que a bola tinha 6 ou 8 metros de diâmetro. Então vimos 2 raios de luz carmesim se escondendo em direção à 4ª unidade. O objeto estava a cerca de 300 metros do reator. O evento durou cerca de 3 minutos. As luzes do objeto se apagaram e ele voou na direção noroeste. Se imaginarmos um OVNI disparando raios, derrubando um míssil nuclear, fazendo ir para fora do espaço na Califórnia em 1964, então se pergunte, quais foram os resultados desses raios de luz brilhando no reator 4 em Chernobyl? Em 2002, o jornal russo Pravda trouxe uma resposta diante de uma investigação sobre o incidente. O OVNI derrubou o nível de radiação e eles relataram. O nível foi reduzido quase 4 vezes. Isso provavelmente evitou uma explosão nuclear. Então, talvez não sejam as armas que estejam conectadas aos OVNIs, mas uma tendência da humanidade de chegar perto de se destruir.
E isso nos leva a 11 de março de 2011, dia do devastador terremoto e tsunami de Tohoku, que atingiu a costa leste do Japão. O mais poderoso terremoto registrado no Japão. Na cidade vizinha de Fukushima, os resultados foram terríveis. O terremoto não causou mas 3 colapsos na usina nuclear de Fukushima, expelindo contaminação radioativa na atmosfera e inundando os isótopos radioativos do Oceano Pacífico. Foi o pior desastre nuclear desde Chernobyl. No entanto, da mesma forma que em Chernobyl, no momento do derretimento, novamente uma atividade incomum foi vista nos céus, exatamente acima dela. Eram estranhas esferas brancas que se moviam de maneira não natural. E isso nos leva a uma pergunta. Será que essas orbes estavam de alguma forma mitigando o desastre? É possível que o colapso nuclear de Fukushima poderia ter sido pior, não fosse por causa desses OVNIs? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em 2016, quando o terremoto de magnitude 6.9 atingiu o sudoeste da cidade de Fukushima. Embora as operações da usina nuclear tenham sido encerradas após 2011, ela ainda continha reatores nucleares e que levariam décadas para serem desativados. Isto é, reatores que mais uma vez ameaçariam derreter em caso de desastre. Quando o terremoto ocorreu, trabalhadores de dentro da fábrica assistiam com terror como parte do sistema de refrigeração necessário para evitar o colapso e inexplicavelmente foi desligado. Naquele momento, um OVNI apareceu nos céus. O inacreditável que, apesar de parte do sistema de resfriamento ter sido desligado, a temperatura aumentou muito pouco. Não houve derretimento ou nenhum desastre nuclear. Então, devemos perguntar: o OVNI visto nos céus durante o terremoto de alguma forma impediu o desastre? Considerando os casos em Fukushima e Chernobyl e a conexão bem documentada entre OVNIs e armas nucleares, aquela transmissão de um suposto comando galáctico alertando sobre um desastre que ameaça seu mundo talvez não seja tão improvável. Ou talvez Robert Salas estivesse certo quando supôs que os alienígenas estavam tentando nos enviar uma mensagem sobre nossa destruição. Talvez seja algo além de uma simples transmissão e avisos abstratos. Será que poderia ser uma parceria? Conhecido como pai do programa espacial de Israel, Ren Ishir é uma espécie de lenda em seu próprio tempo. Durante 30 anos, comandou o programa espacial de Israel, ganhando 3 vezes o Prêmio de Defesa de Israel, a mais alta honraria da Defesa Civil do Estado. E pessoalmente supervisionou o lançamento de 20 satélites israelenses. Ou seja, é alguém com muito nome, muito prestígio. Essa é a razão porque foi tão impressionante sua entrevista ao maior jornal de Israel em 2020, logo após se aposentar. Ele falou sobre coisas inéditas, sobretudo para alguém em sua posição. Os alienígenas não apenas já visitaram a Terra dramaticamente, mas também contataram e forjaram relacionamentos com governos mundiais. Esses alienígenas representam uma federação espacial intergaláctica que tem vigiado a humanidade, rastreando toda a atividade nuclear e prevenindo guerras nucleares. Nem todos os governos do mundo sabem. Há um grupo de parceiros, americanos, russos, japoneses, britânicos e chineses, que estão se coordenando para não revelar isso e pediram para não publicá-lo. Mas talvez Ren Ishir esteja mentindo. Talvez jogasse fora uma carreira premiada e um ardil. Ou não, talvez ele seja apenas o primeiro em tal posição de poder em dizer a verdade. O que nos leva a uma pergunta. Poderia uma federação espacial intergaláctica realmente estar cuidando da humanidade sem que a maioria de nós sequer saiba o que está acontecendo? Ou será que sabemos mais do que imaginamos? Em julho de 1992, Peter Curry acordou em uma situação angustiante. Ele estava paralisado, incapaz de se mover, mas totalmente consciente. Chocado, viu uma mulher estranha sentada em cima dele, montada em seu corpo.
Ela tinha cabelos loiros e pele branca leitosa, grandes olhos azuis e maçãs do rosto salientes. No canto da cama estava uma outra mulher de aparência asiática. Lentamente, sem falar, a mulher no peito de Curry virou-se para a outra mulher, tocou sua barriga e apontou para o céu. Após isso, as duas estranhas mulheres desapareceram. Após o acontecido, ele vasculhou o quarto em busca de evidências que elas estiveram lá. E, para sua sorte, realmente encontrou. Ao contrário de tantos outros casos, desta vez parecia haver evidências físicas deixadas para trás, um único fio de cabelo. Sentindo que tinha provas de um encontro alienígena, Curry levou o cabelo para o laboratório de bioquímica independente para análise, porém os resultados foram inacreditáveis. O cabelo era oticamente claro, como uma linha de pesca de nylon. De acordo com o químico biomolecular Horace Drill, não há ninguém na Terra que tenha cabelo que seja opticamente claro. Além disso, enquanto o cabelo humano tem um tipo de DNA, este cabelo tinha dois, uma linhagem celta de pele clara de olhos azuis na raiz e uma linhagem chinesa rara na haste. Mas como isso é possível? Para os cientistas do laboratório, o cabelo poderia realmente ser alienígena. Observe que os supostos alienígenas que Peter Curry encontrou não tinham a aparência dos alienígenas que conhecemos na cultura popular. Aqueles pequenos seres acinzentados com cabeças grandes e olhos escuros. Esses supostos aliens pareciam humanos. Pense na mulher que ele acordou e encontrou montada em seu peito. Cabelo loiro, olhos azuis, pele branca leitosa, isto é, lembra uma escandinava. Lembremos como a senhora Rustenberg de Stamfordshire descreveu os alienígenas que viu. Essas pessoas eram pessoas bonitas. Essa é a única forma que posso descrevê-las. Eles tinham longos cabelos dourados como um pajem Bob. E isso nos leva a uma pergunta. Será que ambos entraram em contato com o mesmo tipo de alienígena? E se sim, quem são eles? A cerca de 500 anos-luz da Terra, alinhado na constelação de Touro, encontra-se o aglomerado estelar das Pleiades. Composto por centenas de estrelas, 7 visíveis a olho nu, nos tempos modernos passou até a ser chamada de as Sete Irmãs. Desde que os seres humanos registraram seus pensamentos, as Pleiades ganharam importância especial e semelhança entre as civilizações. No Antigo Egito, as 7 Pleiades visíveis representavam 7 deusas que alimentavam os adoradores. As tradições escandinavas falavam das Pleiades como as filhas da deusa nórdica do amor e da fertilidade, de modo que as pessoas pintavam 7 pontos em suas casas como forma de adoração. Na Roma Antiga, a escola hermética das 7 estrelas das Pleiades possuía os segredos de um nível superior de consciência. Na China, o mausoléu Shanling é apresentado no arranjo das 7 estrelas das Pleiades, onde contém grandes segredos cósmicos. As tradições Cherokee na América do Norte até falavam que seu povo realmente se originou do aglomerado das Pleiades. Curiosamente, essas e outras tradições tiveram como fundamento as 7 estrelas das Pleiades, e de fato, apenas 6 estrelas são visíveis a olho nu. Então, assim como os cientistas modernos se perguntam, devemos perguntar, por que nossos antepassados continuavam falando em 7? Será que as civilizações antigas tinham algum tipo de informação especial sobre as Pleiades? E por que eles continuaram atribuindo características, conhecimento e consciência, nutrição e proteção a essas estrelas? Talvez a resposta esteja no nosso mundo moderno. Para alguns investigadores de UFOs, o aglomerado das Pleiades não é mais um ponto no céu, mas na verdade o lar de uma raça de seres alienígenas conhecidos como os Pleiadianos. Eles são considerados uma raça benevolente, mais desenvolvida emocional e espiritualmente do que os humanos, e interessada em ajudar a humanidade em sua própria jornada evolutiva. Bem, mas se for verdade, isso explicaria porque os antigos falavam de maneira contínua que as Pleiades eram um lugar de conhecimento e proteção?
Se conta que os pleiadianos possuem uma aparência bem diferente dos alienígenas cinzentos e cabeçudos da cultura popular. Em vez disso, são frequentemente chamados de alienígenas nórdicos devido à sua suposta aparência escandinava. Cabelos loiros, pele branca leitosa e olhos azuis. E isso nos leva a uma pergunta. Seriam esses alienígenas vistos por Peter Curry e a senhora Rustenberg? Seriam eles que desativaram nossas armas nucleares e aliviaram nossos desastres? Esses pleiadianos poderiam fazer parte de um comando intergaláctico que cuidam de nós? E se sim, como eles podem nos ajudar nesse momento? Em maio de 1988, Bárbara Marciniak partiu em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Durante 3 semanas, ela viajou com um grupo da Nova Era, passando em antigos templos do Egito, da Grécia, da Grande Pirâmide, ao Templo de Delfos e mais além. No último dia de viagem, após se despedir de seus compatriotas de turnê, Bárbara de repente sentiu uma vontade insaciável de meditar. Voltou ao hotel, fechou os olhos e mentalizou a Câmara do Rei na Grande Pirâmide. De repente, involuntariamente, Marciniak começou a falar alto em uma voz sussurrada, exceto que, surpreendentemente, a voz não era dela. Em sua mente, Marciniak se perguntava de quem era aquela voz. Para sua surpresa, imediatamente recebeu uma resposta de seus próprios lábios. Somos os Pleiadianos, um coletivo de seres espirituais multidimensionais do sistema estelar das Pleiades. Então, Bárbara, preocupada, se perguntava: quem em sã consciência iria acreditar que eu estava em contato e falando para ETs? Ela imaginou. Após 30 minutos, a voz parou, mas não a deixou. Voltava de novo, dia após dia, até que, suspeitando ser uma espécie de mensageira, Marciniak começou a registrar toda vez que era obrigada a falar com essa voz pleiadiana. Hoje, Marciniak é autora de 7 livros escritos a partir dessas gravações, que foram traduzidos para 20 idiomas e venderam quase 1 milhão de cópias ao redor do planeta. Ela viaja pelo mundo espalhando as mensagens que ela supostamente recebeu dos pleiadianos. Mas a grande questão é, então, quais mensagens? O que eles disseram a ela? Bárbara conta que foi informada sobre uma antiga espécie alienígena que semeou seu DNA em todo o universo, fundando inúmeras espécies ramificadas em toda a galáxia, inclusive nas Pleiades e aqui no planeta Terra. Nossos ancestrais foram alguns dos planejadores originais da Terra, orquestradores que semearam mundos e civilizações com criatividade e amor. Nossos ancestrais também são seus ancestrais e gostamos de chamá-los de nossa antiga família, como de fato vocês são. Nossos ancestrais deram seu DNA aos planejadores originais e esse DNA se tornou parte do DNA da espécie humana. Lembremos das tradições Cherokee que falavam de si mesmos como sementes estelares de uma raça alienígena do aglomerado das Pleiades. De fato, a ideia de que o DNA alienígena seja parte do DNA humano não é mito ou conjectura, mas faz parte de uma discussão em andamento nos níveis mais altos da ciência moderna. Veja o Dr. Francis Crick, um cientista inglês que ganhou o Prêmio Nobel de 1962 por seu trabalho de decifrar a estrutura helicoidal do DNA. Em seu trabalho, Crick observou que os pequenos pedaços de DNA que codificavam as proteínas pareciam flutuar em um mar de elementos sem propósito aparente. Eram rabiscos genéticos. Crick sugeriu que esses e outros elementos, esse jargão genético, eram pouco melhores que lixo. Mas o que era esse lixo? A resposta de Crick é a teoria conhecida como panspermia dirigida. Isso significa que a vida foi deliberadamente espalhada por toda a galáxia, incluindo a Terra, por uma antiga civilização alienígena avançada que deixou pedaços do nosso início alienígena exatamente no DNA humano. Sim, isso mesmo que você ouviu.
O homem que ganhou o prêmio Nobel por seu trabalho de decifrar o DNA disse que dentro do nosso DNA havia o DNA de alienígenas. A continuação do seu trabalho veio com o projeto Genoma Humano, que reuniu cientistas, matemáticos e programadores de todo o mundo entre 1990 e 2003. Era um grande esforço para mapear toda a sequência de DNA do genoma humano. De forma crucial, o projeto descobriu que 99% do DNA humano, o lixo de Crick, não tinha função aparente. E isso não faz sentido. Se o DNA lixo não tivesse função, isto é, nenhum propósito, então não poderia ser explicado pela evolução e não se encaixaria no processo de sobrevivência do mais apto. Mas então, por que estava lá? E mais, como foi parar lá? Um pesquisador do projeto Genoma Humano teve uma resposta. Temos que lidar com a noção inacreditável de que toda vida na Terra carrega o código genético do seu primo extraterrestre. Nossa hipótese é que uma forma de vida extraterrestre superior estava engajada em criar nova vida e plantá-la em vários planetas. A Terra é apenas um deles. Se retomarmos a teoria de que uma raça alienígena chamada Pleiadianos esteja cuidando da humanidade, faria mais sentido, já que seriam literalmente nossos primos extraterrestres, os descendentes relacionados de uma antiga raça alienígena que semeou o universo com seu DNA. Se forem nossos primos, não seria surpresa que queiram nos ajudar, não? Bárbara Maniciak conta que essa ajuda vai além de apenas armas nucleares e desastres. Eles estão aqui para ajudar a humanidade no processo de transformação espiritual, como um irmão mais velho e evolutivamente mais avançado que ajuda na transição para o próximo estágio da evolução. Uma transição está prestes a ocorrer, uma mudança dimensional que diminuirá a densidade da terceira dimensão para que você se mova para dimensões mais altas, nas quais o corpo não tem um estado tão sólido. Mas se for verdade, como essa transição pode ocorrer? Quando as pessoas prestarem mais atenção à natureza e cuidarem da Terra, em vez de ficarem obcecadas com guerra e portfólios financeiros, você saberá que a transição para uma maior conscientização realmente aconteceu. A Terra deve ser amada em vitalidade e a natureza deve ser reconhecida e apreciada como um sistema de informação interativo inteligentemente projetado que conecta você a camadas e mais camadas de realidades multidimensionais, no valor e respeito por toda a vida. Assim como ela, outros que canalizaram os Pleiadianos dizem que essa raça está milhares de anos além de nós em tecnologia e compreensão espiritual. Eles habitam muitos planetas, alguns dos quais são Ptah, Erra, Sanjaz, Quetzal e muitos outros. Embora estejam espalhados em muitos planetas do aglomerado das Pleiades, eles mantêm um equilíbrio por terem um número baixo de pessoas em cada planeta, a fim de preservar a saúde deles e de sua morada. Vivem em harmonia, consideram a natureza e todas as outras formas de vida a seu redor. Eles não têm religião, mas são muito espirituais. Também não têm nenhum sistema monetário e distribuem mercadorias livremente, contribuindo para a sua sociedade de maneiras diferentes. Segundo os canalizadores, os Pleiadianos possuem registros de toda a história da Terra e de todas as civilizações que aqui desenvolveram. Contam que ajudaram e influenciaram muitas dessas civilizações, incluindo Atlântida, Lemúria e outras civilizações antigas desconhecidas. É possível que nossos primos pleiadianos extraterrestres não estejam apenas cuidando de nossa segurança, mas tentando nos ajudar a avançar para o próximo estágio de evolução baseado em valor e respeito por toda a vida? É por isso que eles estão tão interessados em desligar nossas armas nucleares e pôr um fim em todos os desastres? Eles poderiam realmente ter contatado Bárbara Maniciak com as palavras para tornar essa evolução uma realidade? Bem, se acreditarmos nos supostos pleiadianos, podemos concluir que uma mudança esteja chegando. Uma mudança que, em suas palavras, não afetará apenas a Terra, afetará seu futuro, nosso presente e todo o universo.